Começando mais um vídeo aqui, e hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Normalmente a gente não reage a notícias ou coisas do tipo, mas como eu tava devendo já um rent update, e esse assunto eu acho que vai linkar bastante, a gente resolveu já fazer um vídeo, já tá até de noite, tentei botar o máximo de luzes aqui, então eu espero que seja decente eu consiga usar esse vídeo. Então primeiro a gente vai falar sobre a decisão do Ministério aqui de Imigração do Canadá, cortando a quantidade disponível de vagas, digamos assim, para residentes temporários aqui no Canadá. Então, englobaria estudantes e permissão de trabalho também. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Acabou de sair agora, janeiro 22. É a data que eu tô gravando. Esse vídeo provavelmente vai sair na quarta, daqui a uns 2 dias. Mas ainda eu acho que vai ser relevante. Só para eu dar a minha perspectiva daqui. E também comentar um pouco sobre o porquê o Canadá está fazendo isso e quais seriam alguns motivos e tentar entender, porque vai com certeza afetar muita gente do Brasil, de todas as outras partes do mundo, né, que querem fazer aquele trajeto clássico de estudar no Canadá, depois pegar um PGWP e depois pegar uma residência permanente, né? E depois, mais para a segunda parte do vídeo, a gente vai falar sobre o preço de casas e de aluguel em geral, a parte imobiliária do Canadá e como ela está linkada a residentes temporários e como o governo está tentando talvez amenizar essa parte, essa crise, porque estão sofrendo muita pressão da população em geral, né, por os preços estarem quase beirando o ridículo para algumas casas, quase caindo aos pedaços aqui, e Toronto é muito pior, né, imagina, Calgary agora tá chegando naquele nível, Toronto nem se fala, pagar no mínimo 1 milhão por uma casa lá, né, mas aí a gente vai falar isso mais pro final do vídeo. Primeiro vamos... Oi, Sky, o que tá fazendo aqui? Sky vai estar aqui de vez em quando, aparecendo no vídeo, mas primeiro então vamos falar quais são as mudanças. De novo, aqui a gente não é consultor de imigração, nem nada disso, esse é um vídeo muito mais informativo, então se tu tá montando o teu plano no Canadá, obviamente a gente vai sugerir tu entrar em contato com alguém que saiba mais sobre isso. Aqui a gente tá só repercutindo as notícias, não dando nenhum conselho nem nada do tipo, né, só fazendo um disclaimer. Então abrindo aqui o site do Victoria News, só para ficar um pouco mais fácil também a gente acompanhar essa notícia. Até porque, de novo, igual a gente falou, a gente não é especialista em imigração nem nada disso, então a gente está só reportando o que a gente está vendo, né? Mas o Mark, que é um ministro aqui de imigração, acabou de fazer um anúncio. Então, só para ter uma ideia, ano passado, 2023, foi 560 mil a quantidade de emissões de permanência temporária aqui, né? Então, incluindo visto de estudo, trabalho, todo mundo que não é um residente permanente ou não tem citizenship aqui no Canadá, então... Foi 560 mil novos invites, vamos chamar invites, né? E agora, para esse próximo ano, eles estão tentando capped, que é no sentido de botar um teto, o máximo que eles vão emitir, de 364 mil pessoas, né? Então, gerando um 35% de redução se comparar com o ano passado, né? E eles estão falando que para 2025 eles ainda vão ver como é que vai ser a situação e daí depois eles vão dar um número. Então, não tem o número para 2025, só para 2024. Mas, claro, foi um corte muito grande, né? E de uma hora para outra. Isso que eu vi algumas pessoas reclamando, digamos assim, né? E até vou botar aqui nesse vídeo, eu acho, um Instagram que a gente acompanha bastante, que é o nosso... A gente já conversou com o Victor bastante, da Bico. Então... Foi por ele que eu vi boa parte dessas informações com a live que ele fez. Então, vou botar aqui na descrição também, ou talvez aqui no vídeo, o Instagram, porque ele sim sabe do que tá falando e trabalha com pessoas que estão querendo imigrar aqui pro Canadá todo dia, então ele vai saber muito mais. Ele não tem nenhuma parceria, mas só recomendando, porque eu acho que realmente o cara é muito bom. Então, eu vou botar aqui, porque também ajuda vocês, né? Mas... Vão lá, converse com ele daqui a pouco, peçam umas dicas, alguma coisa assim, e com certeza eles vão conseguir te ajudar. Além disso, outra restrição que eles vão botar é que eles vão alocar essas 364 mil vagas por província. Então vai ser de acordo com o tamanho da população em cada província, eles vão ter um certo limite também. Então, não bastando uma redução de 35%, agora eles vão botar... Alberta, vamos supor que vai ganhar 10% disso, né? Então, 36 mil por aí, né? Ontário vai ganhar X vagas. BC vai ganhar X vagas. Então, às vezes... tava planejando ir pra BC, daqui a pouco já acabou as vagas. Não sei como é que vai funcionar isso, né? Então, é uma coisa que ainda tá em aberto, provavelmente... Eu não sei se é uma coisa nova, eu acho que é.
uma coisa nova para residente temporário, tipo para estudante. Então, daqui a pouco, acho que uma das consequências vai ser, eu tava planejando ir para Toronto, mas não tem mais vaga, ou tá muito difícil, tá muito concorrido ganhar uma invitation para estudar em Toronto. Vai começar uma outra... É uma loucura, né? Porque antes era uma concorrência para ser um residente permanente em determinada província, agora já vai ter concorrência na parte de conseguir um visto de estudante, né? Então, cada vez ficando mais difícil, e eu acho que talvez seja uma trend. Então, como é que eu posso falar? Uma trend, eu acho que todo mundo dá pra entender, né? Então, eu acho que tá sendo uma trend em vários outros países, e eu vou mostrar aqui também. Eu tava lendo também aqui em alguns sites que eu acho que Ontario e Toronto eu acho que vão ser um dos mais afetados. Eu acho que vai ter até uma redução, comparando a quantidade de residentes temporários aceitos ano passado com a cota que eles vão ter para esse ano. Eu acho que vai ser uma redução de quase 50%. Então, vai ser uma coisa muito pesada, porque é onde vão ir esses outros estudantes. Porque eu acho que ainda tem muita demanda de gente querendo imigrar para o Canadá, né? Então, essa demanda não vai embora. Agora, aonde eles vão ir? Será que agora outras províncias vão ficar mais competitivas, ou vão espalhar mais, ou daqui a pouco vão ter que ir para, vamos supor, Saskatchewan, ou províncias que não são as famosinhas, digamos assim? Talvez isso melhore outras províncias, e não sei. É muito difícil, nesse momento, eu acho, falar qual vai ser o impacto, até porque é uma coisa 100% nova, mas a gente está compartilhando com vocês, né? Outra coisa que eu não tenho muito conhecimento, então eu vou passar bem rapidinho, é que agora o PGWP, que é o visto que tu ganha de trabalho temporário depois que tu conclui o curso, né? O teu curso normalmente é de 2 anos, né? O diploma, e daí tu ganha o PGWP de 2 ou 3 anos depois. Agora, para instituições público-privadas, não vai ter mais esse direito ao PGWP. Pelo que eu entendi, o Victor explicando lá o que é o público-privado, são instituições públicas, vamos supor a Centennial em Toronto, que ministram os cursos deles no campus de instituição privada. Então, não sei muito bem como funciona. De novo, não é minha área minha expertise, digamos assim, né? Não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas tá aí uma outra mudança. Não sei se estavam abusando disso ou como é que estava. Mas pelo que estavam falando aqui é que basicamente as instituições não estavam prestando um serviço tão bom daqui a pouco, ou de tanta qualidade, mas de novo, tu tá botando todo mundo no mesmo balaio, né? Então, com certeza tinha instituições fazendo certo e outras fazendo errado, mas a princípio eles decidiram cortar tudo, né? Não sei se é bom, se é ruim, não conheço muito bem. Mas a gente sabe também, agora entrando na minha opinião, que as instituições de ensino, pelo menos as que a gente teve... como é que eu vou dizer, uma experiência, a Centennial e algumas outras que a gente acabou vendo, não são o nível de estudo ou de qualidade de ensino maior, nossa, uma loucura, estar estudando no exterior, não é assim, né? Mas, então, eu acho que é uma indústria que faz bastante dinheiro e que eu não sei se a qualidade acompanha o dinheiro que tu tá pagando, mas, e talvez isso seja uma das coisas que o governo do Canadá tá tentando limitar. Mas, de novo, vai afetar muita gente que estava querendo vir para cá e vai... Agora sim, desde o começo, desde a aplicação do visto de estudo, tu vai ter que ter já uma como é que eu vou dizer? Uma estratégia bem definida, né? Porque tá começando a ficar difícil já nessa etapa. Normalmente ficava difícil na parte de residência permanente, né? Agora até na parte do visto de estudo, mas ainda um pouco cedo para ver quais vão ser os impactos, né? E a terceira mudança, que essa, pelo que eu vi e pelo que eu vi o Victor falando também, não é ainda 100% definitiva, eles ainda vão falar como vai acontecer, mas tem umas falas de talvez, porque todo mundo vinha, tipo, um do casal vai estudar e o outro vai trabalhar, né? Então, estão falando, o governo do Canadá, de talvez tirar essa parte de quem vai trabalhar, né? Então, se eu ganhasse o visto de estudo, a Nicole daqui a pouco não poderia vir como para trabalhar full-time, né, com visto de trabalho. Então, isso eu não sei, eu acho que eles ainda não lançaram, então não vou falar muito, porque talvez daqui a pouco nem aconteça, mas é uma coisa que daqui a pouco vão ter que prestar atenção. Se o governo do Canadá... Eu acho, essa daqui para mim é a mais que não faz muito sentido, se isso acontecer realmente. Porque normalmente, como é que a pessoa vai vir daí de casal? Vai ficar um no Brasil, um vem estudar, depois troca, como é que vai fazer? Não faria muito sentido pra mim, até porque se tu é casado, tu vai ter que vir aqui, um vai ter que trabalhar, até pra sustentar o alto custo. Então, não sei se faz muito sentido. Pra mim, essa última aqui não faz muito sentido se eles
fizerem realmente, mas não está confirmado, né? Então não sei como é que... Não vou ficar falando muito, gastando muito tempo, porque daqui a pouco nem confirmado é, né? E outra coisa que vale ressaltar, das 364 mil vagas que vai ter em 2024, vai ser distribuído para as províncias. Cada província vai ter um número de acordo com a quantidade de habitantes naquela província, para não gerar uma quantidade muito grande de gente naquela província. Então vai estar mais distribuído, digamos assim, de acordo com o seu tamanho e capacidade de absorver novas pessoas. E a princípio tu vai ter que ser aprovado pela província, pelo órgão da província, que ainda não está muito claro. Eu acho que as províncias têm até o dia 31 de março para criar, não sei se é criar esses órgãos ou criar os sistemas para aonde as pessoas vão aplicar para esse tipo, né? Mas então elas têm até o 31 de março para fazer isso. Então depois disso tu vai ter que aplicar para a província, receber daqui a pouco uma letter, né, uma carta da província falando, ok, tu ganhou uma das nossas cotas aqui, e daí tu vai para a parte federal para aplicar para o governo federal para conseguir o estudo, né? Então vai ser um pouco mais complicado. Agora são 2 etapas, né? Então vamos ver como é que isso vai impactar. Antes de ir para a parte do housing crisis e como tá os preços aqui no Canadá e tudo mais, vamos dar uma passadinha. Primeiro, uma das primeiras coisas que eu ia recomendar vocês a fazer, principalmente se você está pensando a vir aqui para o Canadá, é setar esses Google Alerts. Tá? Então, não me lembro como eu setei, mas você consegue pesquisar aí, provavelmente deve ser muito fácil. Mas tu só tem um Google Alerts e tu bota... Eu botei a palavra aqui Immigration. Não sei se é Immigration Canadá, alguma coisa assim. E daí toda semana eu recebo as notícias relacionadas à imigração, né? Então, vocês podem ver aqui que eu... tenho, sei lá, desde 2022 ou algo do tipo. Mas eu já vinha notando esse trend de todo mundo meio que culpando a imigração por causa dos preços das casas há meses. Essa pressão já está sendo construída, digamos assim, há várias semanas e vários meses. E até eu falei para a Nicole que a irmã dela tá vindo agora, tá fazendo aplicação, eles estavam daqui a pouco falando de, talvez vamos esperar um pouco mais, faz um curso aqui no Brasil, depois vai, ou espera mais uns 6 meses, 1 ano, algo do tipo. E eu já tava falando pra Nicole, olha, eu acho que tem que vir o quanto antes, porque pelas essas notícias, cada semana que eu via, ficava pior. A primeira vez foi, uma notícia falando que os preços das casas estão linkadas com a quantidade de gente chegando no país. Daí na outra semana já vai para 2, sabe? Então foi aumentando até que essa última semana aqui é praticamente todas. Só a imigração em relação a casas e o preço das coisas e os debates e tudo mais. Então eu vi essa evolução só pelas notícias e já falei para a Nicole também. Não, faz ela aplicar o quanto antes, porque eu acho que vai ter alguma mudança. Eu não sabia que ia ser tão rápido assim, né? Eu pensei que ia demorar um pouco mais ainda. Mas foi mais rápido do que eu pensei. Mas eu também quero mostrar que é uma coisa que está acontecendo em diversos outros países. Eu acho que a pandemia diminuiu muito, botou um número lá embaixo, porque os países não queriam trazer gente, né? Pela questão do vírus e contaminação, essas coisas assim. E depois da pandemia, o número disparou, porque parecia que os países estavam querendo compensar, sabe, aquele tempo perdido. E eu acho que passou muito rápido por uma quantidade gigantesca de aplicações e de gente querendo entrar, até porque empilhou daquela época, né, que a pessoa estava fazendo todo o planejamento em 2019, daí veio a pandemia em 2020, a pessoa ficou parada, então acumulou uma quantidade de gente ali em 2020, daí em 2021, quando reabriu, já tinha uma quantidade de gente esperando há um tempo, mais as pessoas que começaram a aplicar em 2021, então acumulou muita gente. Então foi bom que o Canadá e vários outros países conseguiram aumentar esse número, mas eu acho que talvez agora passou de uma quantidade razoável que cada cidade consegue comportar, né? E isso eu quero mostrar aqui nas notícias também, é um trend que está acontecendo em vários outros países. Eu acho que aconteceu muito similar com o Canadá, essa curva de acelerar depois da pandemia e agora as pessoas vão ter que dar uma segurada no sentido que a inflação ficou grande e os governos, eu acho, estão sentindo pressão popular, digamos assim, para dar uma amenizada, e não sei quais são o que vai impactar, né? Mas, por exemplo, aqui a Austrália, em dezembro de 2023, então 1 mês atrás, mais ou menos, acabou de falar que também vai limitar e vai deixar um pouco mais difícil para estudantes. De novo, não sou especialista em Austrália nem nada disso, mas
estão, pelo menos nessa notícia aqui da BBC, tá falando uma redução anual de até 50%. Então, bem significativa. De novo, o Canadá foi uns 35%. Então, a Austrália fazendo 50% de redução é bem forte também. Nova Zelândia também, falando que está insustentável os níveis de imigração. Então, eu acho que eles não têm uma métrica, digamos assim, vamos reduzir por 50% ou nada disso, mas é só o pessoal falando de novo, né? Housing crisis e o preço dos aluguéis disparando, né? Então, a mesma coisa que o Canadá, a mesma coisa que a Austrália. São 3 países que é muito similar à situação, né? Então, a gente consegue ver que não foi só o Canadá. A Nova Zelândia também é um país menor, claro, mas eu acho que eles não têm nenhum target até agora. UK também, né? Então, a Inglaterra, para cortar a imigração. Então, de novo, falando que os níveis de imigração chegaram no all-time high, né? Então, a quantidade recorde de gente entrando. E que o corte nesse ano, por causa que eles, eu acho, a princípio, também, de novo, não sou especialista, mas a princípio, pelo que a BBC está falando aqui, que por eles restringir mais e deixar mais difícil ser elegível para conseguir entrar no UK, eles vão reduzir por volta de 300 mil pessoas. E em 2022 eles chegaram a aceitar 745 mil. Então, sei lá, não sei qual seria a porcentagem aqui, mas talvez uns 40% por aí de redução. Então, uma redução bem significativa também. E o último, não vou pagar aqui para Bloomberg, mas esse aqui é um pouquinho mais antigo, eu acho de começo de 2023, então quase mais de um ano, mas Portugal também tirando ou deixando um pouco mais difícil alguns tipos de visa. Eu acho que esse Pay for Play aqui era um programa que tu comprava casas lá e tu ganhava um visto direto. Então também outras, só para mostrar como o cenário mundial já está restringindo mais, não sei porquê, não sei se vai ser um trend temporário, tomara que seja uma coisa que daqui a pouco volte, ou pelo menos, agora voltou para 340 mil no Canadá, então vamos supor, ano que vem vai para 350, dá uma aumentadinha de pouco em pouco para depois talvez voltar num nível maior, até porque esses países necessitam bastante de imigração, porque não tem muita gente tendo filho aqui, né? Então a taxa de crescimento da população depende bastante, quase 100% da parte de imigração. Indo agora para a parte de housing crisis, que seria crise imobiliária, mas ao contrário, às vezes crise imobiliária a gente fala dos Estados Unidos, por exemplo, em 2008, né? Quando o valor caiu e deu uma crise, mas essa é uma crise quase que o contrário, né? O valor está muito alto das casas, muito além do que deveria de ser, e as pessoas estão ocupando bastante a parte de imigração. A gente vai ver alguns dados aqui e ver se faz sentido, se não faz, se é todo o problema a imigração, se é parte do problema a imigração, e conseguir dar um pouco mais de mostrar como é que tá o environment aqui, né? Como é que tá o ambiente, o que as pessoas estão achando sobre tudo isso e qual é a pressão. Porque eu acho que é importante, né? No final do dia, digamos assim, o governo só vai fazer o que a população... Não que só vai fazer, né? A gente sabe que o governo faz coisa muito diferente, às vezes, do que a população quer. Mas eu tô falando que a pressão popular vai direcionar um pouco para onde o governo vai ir, até porque eles vão querer se reeleger sempre, né? Isso sendo de Partido Liberal, Conservador, qualquer um deles, eles vão querer agradar a população, não querer criar uma crise que não precisa para danificar a imagem deles, né? E aqui, de novo, não vou ficar discutindo um lado ou outro, não é esse o intuito, é mais tentar focar nos números e ver o que faz sentido e o que não faz. Então, para começar, uma housing crisis, a crise imobiliária, tu tem dois lados, né? Tu tem a parte da oferta e a parte da demanda. A parte da oferta é a quantidade de casas que tu tá conseguindo construir, né? Então, quantas casas tu consegue construir por ano? Isso é o que a gente vai ter que ver depois. E o quão fácil é, qual é o custo disso, se o custo está muito alto, por que os construtores não estão só mais construindo casa. O Canadá é gigante, muito pouco habitado, né? Claro que a gente sabe que tem a parte lá do gelo lá para cima que praticamente não tem como viver, mas mesmo assim a parte habitável do Canadá é muito grande e muito vazia. Então por que as pessoas só não estão construindo mais casa e prédio, essas coisas? Então essa é a parte da oferta. E tem a parte da demanda, que é a quantidade de pessoas movendo para determinada cidade ou determinada província, ou movendo de outro país pro Canadá, né? Então, tem tanto a parte da... Eu não sei as terminologia, migração, emigração, imigração, essas coisas, eu não faço a menor ideia o que é de cada um, né? Mas eu tô falando, tem a parte de migração interna, digamos assim, pessoas que já são residentes permanentes de
Toronto, que vão vir para Calgary porque tá mais barato, ou de Vancouver, que vão vir para Calgary porque tá mais barato, e vice-versa também. Às vezes as pessoas movem de Calgary para Vancouver porque elas querem sair do frio ou algo do tipo. Então tem essa migração interna e tem a migração externa, digamos assim, de outros países, né? Então residentes temporários vindo do Brasil, de qualquer outro país no mundo, né, pro Canadá. Eu vou usar aqui muito mais Alberta, porque é a província que a gente está vivendo, né? Então fica mais fácil de falar, mas os números refletem, de maneira geral, as outras províncias também, né? Mas Calgary, na verdade, Alberta é a província que está mais crescendo em número de população, crescendo mais do que qualquer outra província, né? Então vai ser um case importante, porque Calgary sempre foi, não sempre, porque Calgary é muito cíclica, e Calgary eu tô falando, quero dizer Alberta, né? Alberta em geral é muito cíclica, porque depende muito do petróleo, agora não tanto mais, mas sempre dependeu, o petróleo é uma indústria muito importante aqui para a província, então teve booms que Calgary era muito caro e Alberta em geral era muito caro, quase pau a pau com Toronto uns 10, 15 anos atrás, e daí depois teve um bust, que é quando, entre aspas, estourou a crise imobiliária e os preços baixaram porque o petróleo estava num período ruim e acabou não tendo tanta demanda aqui, e agora parece estar começando a subir para chegar perto de níveis de Toronto e Vancouver. Talvez esteja um pouco longe ainda, mas tá na direção, né? Tá subindo bastante. E talvez isso seja um reflexo da quantidade de gente chegando aqui. A gente se mudou. A gente se mudou de Toronto para Calgary justamente por isso. Não só pelo preço, mas também pelo lifestyle, né, das montanhas, essas coisas assim. Não tanta gente, mas talvez esse jogo esteja mudando. Então vamos ver aqui algumas notícias, né? Não, e olha que interessante esses dados, né? Aqui é um jornal aqui de Calgary, né, falando sobre a imigração. E olha a quantidade, 17 mil pessoas que chegaram em Calgary, moveram para Calgary, né, entre julho e setembro do ano passado. Se daqui eu vou mostrar de 2023, publicado há uns 40 dias atrás. Não, menos que isso, uns 30 dias atrás. É exatamente 30 dias atrás. Consegue ver 17 mil pessoas. Julho, agosto, setembro, em 3 meses, 17 mil pessoas chegando em Alberta, né? Na província inteira. Mas a gente sabe que boa parte desse fluxo tá vindo para principalmente Calgary e Edmonton, né? São as duas cidades que normalmente o pessoal acaba escolhendo. Eles acabaram falando também desse número, desses 17 mil. A principal fonte, digamos assim, de pessoas são não permanentes, né? Então, os temporários que a gente está falando que está sendo um corte. Então, daqueles 17 mil pessoas que se moveram aqui para Alberta, 10.638 são residentes temporários. Então, a gente já vê que, sim, a maioria das pessoas movendo para cá, mais de 50%, são residentes temporários. Então, claro que adiciona uma pressão para o sistema de housing, né? O sistema imobiliário. Interessante notar aqui também que eles falaram os residentes temporários no Canadá, eles subiram de 2.198.000 para 2 milhões e meio praticamente nesse ano. Então foi uma subida bem forte. Foi a subida, a maior subida num semestre, né? Desde 1971, então números recordes mesmo de quantidade de gente temporária. Indo para o outro lado da equação, a gente falou um pouco sobre a demanda, como Alberta está crescendo, mas é interessante ver quantas casas estão sendo construídas por ano em Alberta, né? Aqui, de novo, a gente está pegando Alberta mais como um case study, né? Mas isso reflete praticamente no Canadá inteiro. Mas aqui é um postado em setembro de 2023, que é só falando Housing Starts Decline, both in Calgary and Alberta. Então, a quantidade de casas que estão começando a construir, que vão ficar prontas, né, no próximo ano, mas a quantidade de casas que estão começando a construir diminuiu aqui em Calgary e em Alberta. Então, vamos falar nessa parte da oferta. O governo estava estimando 38 mil novas moradias, né, housing, para o ano de 2023, mas foi corrigido para 31 mil. Eu não consegui achar o dado final para 2023, então a gente vai usar o projetado depois que eles viram que a quantidade de casas sendo construídas estava abaixo do que eles estavam projetando, então eles revisaram para 31 mil, e esse número vai ser importante depois para a gente calcular o quanto a província conseguiria atrair de gente
com essas 31 mil casas novas. Um pouco complicado, mas depois vocês vão entender todos os cálculos. E de novo, aqui eles botaram alguns motivos para as construtoras não conseguirem, porque tu pensa, né? Se as casas estão ficando cada vez mais caras, tem cada vez mais gente vindo, as construtoras deviam só construir casa, porque é quase certo que tu vai ter um cliente disponível para comprar, né? Então não faz sentido por que eles não estão construindo tantas. Mas aí tem alguns problemas, né? Primeiro, o custo de construção subiu bastante desde a pandemia. Então, o custo de tanto mão de obra como madeira, que é a fonte principal aqui para construir as casas aqui, né? E todos os outros materiais, praticamente. Então, teve inflação no Canadá. Eu sei que daqui a pouco não foi tão ruim igual no Brasil a inflação, mas teve em todos os lugares do mundo também. Então, isso é uma das coisas. Então, tu não pode só, eu vou construir casa aqui, mas aí a casa me custou 700 mil para construir e o valor de mercado está 600 mil e eu vou perder. Claro que eles não vão construir a casa se for desse tipo. Então, tem essa parte. Segunda parte, o custo de aquisição de dinheiro, né? Então, o interest rate, como eles chamam aqui, ou os juros. Lá no Brasil tem a Selic e essas coisas, né? Então, os juros do Banco Central aqui do Canadá subiu bastante, claro, não é níveis brasileiros de 12%, 13%, mas mesmo assim é um custo extra que a maioria das pessoas, daqui a pouco os business também não estavam tão acostumados, como eles tinham juros a 1%, 2% até alguns anos atrás, agora está em, eu acho, 4%, 5%. Então fica mais caro, querendo ou não, para tu construir uma casa. E o terceiro motivo por que eles não constroem tanto é a parte burocrática dos municípios e das províncias, né? Então isso também é outra parte que os governos provinciais, até o federal está tentando incentivar isso também, e os municipais também estão tentando mudar, porque tem a parte de zona, né? Então, o que tu pode construir em determinado lote, só pode ser até 2 andares, até 3 andares. Então, a cidade de Calgary, especialmente, está tentando aprovar o máximo possível de licenças e tentar deixar pelo menos a parte downtown mais densa, né? Então, ao invés de, tu vai demolir uma casa, constrói um apartamentozinho de 2, 3 andares, ou pelo menos um duplex, que daí já tem 2 casas ali onde era uma, né? Então, tentar deixar mais denso a coisa. Então, esse é outro, são vários pontos, igual a gente tá vendo nesse vídeo, são vários pontos no vídeo. Então, não é só reduzir a parte da demanda, mas tem vários outros pontos que precisam ser, alguns estão sendo trabalhados, mas que precisam a maior atenção também de todos os envolvidos para não só passar a régua na parte da demanda, mas também a gente precisa dar um jeito na parte da oferta, né? Tentar melhorar isso daí e daqui a pouco construir mais casas, né? E expandir talvez para outras cidades daqui a pouco. Mas vamos pegar como exemplo os 31 mil casas que Alberta vai construir, né? Então já vamos deixar a calculadora aberta aqui, mas é interessante, 31 mil, então quer dizer que só Alberta teoricamente só poderia aceitar 31 mil pessoas? Não necessariamente, né? Porque normalmente tem uma média de pessoas que vivem em cada casa. No Canadá eu vi aqui pesquisando no Google rapidinho, uns 2,9 pessoas que vivem numa casa em média. É difícil de prever, né? Às vezes a pessoa vem em casal, daí são 2 pessoas, às vezes vem com filho, ou tem 2 filhos, então uma média que vamos usar aqui, 2,9. Também não precisa ser o melhor cálculo, porque a gente só tá fazendo um cálculo aqui pro vídeo, né? Então não tem tanto problema. Mas vamos botando isso daí, 31 mil residências, vezes o número de 2,9 pessoas por residência, que é a média do Canadá, daria 89.900 pessoas novas. Claro, aqui não considerando, porque isso é um número de novas casas começando agora, né? Então eu não tô considerando, eu não sei se daqui a pouco eles estão construindo um duplex, mas eles demoliram uma casa, mas estão adicionando 2 novas. Então, vamos dizer assim, o ganho líquido de casa seria só uma, ao invés de 2, mas aqui estaria contando 2. Então eu não tô pegando muito nos detalhes, ou daqui a pouco eles demoliram uma casa e construíram só uma casa em cima. Então tá contando como uma casa nova, mas na verdade não mudou nada, porque já tinha uma casa ali, agora só vai ter uma casa mais nova. Então eu não tô me pegando muito a esses detalhes. Só contando, vamos supor que eles adicionaram 31 mil novas casas, e antes era quase que terreno baldio, ou pelo menos, entendeu? Não tá reduzindo nenhum número. O que eu sei que não é realista, mas só para ver o problema potencial que a gente tem aqui na província, né? Então, adicionaram 31 mil novas casas, a gente tem 2,9 pessoas por casa, mais ou menos. Vamos botar 90 mil. 90 mil pessoas, teoricamente, a província conseguiria comportar
como novos habitantes aqui, né? Se quisesse manter um nível de equilíbrio. Indo para o número, só contando o número de residentes não permanentes, desculpa. Então, residentes temporários, de outubro de 2022 até outubro de 2023, foi um crescimento de 75 mil pessoas, mais ou menos. Então, só para ver o impacto, né? Só de não permanentes, só de residentes não permanentes, subiu 75 mil. Então, já comeu praticamente toda a cota aqui que a gente tinha, né, na nossa calculadora. Perdi, mas era 90 mil, menos, vamos botar uns 75 mil aqui. Então, sobraria só 15 mil para fluxo interno, digamos assim. Mas quando a gente vai ver a diferença do último semestre de 2022 para o último semestre de 2023, a gente consegue ver a população... De novo, aqui é a Alberta inteira, né, em geral. A gente não está falando a cidade de Calgary. Mas teve um crescimento de uns 195 mil pessoas. Isso aqui já contando os temporários, contando os permanentes, contando as pessoas que nasceram no Canadá. Então, tem o citizenship aqui do Canadá também, né? A nacionalidade, não me esqueci agora o nome. Mas, então, se tu contar todos, são 195 mil pessoas se mudando para Alberta. Vou até fazer o cálculo aqui para ter certeza. Isso, 195.058. E, de novo, como a gente fez no nosso cálculo lá, né, calculando só pela quantidade de casas, daria 90 mil. Então a gente consegue ver que tem, se tu for ver a quantidade de casas construídas e a quantidade de gente que se mudou, tem 100 mil a diferença, né, para o lado negativo, né? Então, quer dizer, isso vai botar pressão na quantidade de imóveis vagos. Claro, já tinha não sei qual é a porcentagem, mas daqui a pouco 2, 3, 4, 5% de imóveis que não eram utilizados na cidade agora estão sendo utilizados, mas isso bota uma pressão inteira, desde da parte de aluguel, que está subindo, como na parte do custo de comprar uma casa ou apartamento também está subindo. Eu acho que a Calgary, a valorização de 2024, em geral, de real estate, eu acho que foi 10, 15%. Vamos pesquisar aqui. Então aqui é o preço, no benchmark de prices aqui em Calgary, na parte imobiliária. Consegue ver a evolução aqui, começa em 2005 e vai até novembro de 2023. Mas, igual eu falei lá, aqui na parte da pandemia, as coisas estavam bem mais estáveis, digamos assim, até porque não tinha muita gente, até desceu o preço, porque não tinha muita gente entrando no Canadá em geral, né? Mas depois começou um boost muito grande. Então a gente consegue ver a escalada de preços, e aqui não é só os temporários, né? Tem a imigração interna, por Calgary pelo menos estava lá em 2020, 2021, um preço muito, mas muito abaixo de Toronto e Vancouver, por exemplo, né? Agora já está um pouco mais equiparado, mas a gente consegue ver a evolução, né, desse custo. E aqui, de novo, a parte de supply, né, ou de oferta, a quantidade de casas que estão começando a ser construídas em Calgary, não acompanhando. Então não teve... A gente consegue ver que é feito em ciclos aqui, né? E talvez linkado com o ciclo de petróleo, de acordo com a demanda na província, mas a gente consegue ver, não teve uma disparada grande, agora até deu uma caída. Então, em 2022 produziram mais do que em 2023. E claro, aqui, só para esclarecer, tá em uns 15, 20, e eu tava falando lá na outra notícia de 31, porque isso aqui é só Calgary, né? Não tá incluindo o número 31 aqui, é da província inteira. Então aqui a gente consegue ver que Calgary é por volta de 15 mil a média. Na verdade, 13.500 aqui nos últimos 5 anos. Então é muito pouco. 13.500 para Calgary. 13.500 vezes aquele 2,9 que a gente tinha ali é 39 mil pessoas por ano que poderia crescer, né? Então, e teve mais de 190 mil que se mudaram para Alberta, sendo que, se eu tivesse que chutar de novo, não tenho os dados, mas acho que, não vamos dizer metade, mas talvez 40% deve ter vindo para Calgary. Mas tu consegue ver o gap, né? Os preços subindo, a quantidade de gente movendo para Calgary subindo, e a oferta não está acompanhando. E é difícil falar, porque tem sempre dois lados das coisas. Eu acho que isso é uma notícia boa para quem já está no Canadá, no sentido que realmente a quantidade de casas e de custo, e as coisas estão tudo subindo, e mais gente competindo pela mesma quantidade de casa, como eu mostrei nos números. Não tá no mesmo nível.
Tem muita mais gente chegando do que a quantidade de casas que o país é capaz de produzir. Então, tem esse lado das pessoas que estão aqui, mas, obviamente, tem um lado das pessoas que ainda não estão, que querem fazer o seu sonho, que ainda é possível, porque foi uma redução de 35%, então tem toda a outra parte ainda. Claro que provavelmente vai ser mais competitivo, e eu não sei se os colleges, porque também tem isso, né? Agora tem menos gente entrando nos colleges, mas o college tem a mesma estrutura, o mesmo campus, né? Será que eles vão aumentar o preço, porque vai ter menos gente para rachar o custo, e eles querem manter o mesmo nível de profitability, né? De lucro. Então, não sei, essa é outra questão. Será que vai impactar os custos do college? Tomara que não. Ou tomara que pelo menos tem um acordo aí, né? Porque o college já é um custo muito elevado, principalmente a gente vindo do Brasil. Então, se ainda assim tiver menos vaga, mais competitiva, a gente já sabe que tu tem que declarar uma quantidade de dinheiro maior que o governo fazia muito tempo que não reajustava e reajustou agora, mas já é um outro empecilho. Agora tu tem que aplicar para a cota da província que tu quer ir. Daí, se tu for aprovado pela província, vai ter que ir para a parte federal. E daí tu vai para pro college e daqui a pouco a mensalidade aumentou 10, 20%, por causa que não tem tanta gente para ratear o custo da parte física, né, do college, todo o aluguel deles, professores, essas coisas assim. Então tem vários e vários outros impactos, e também a economia do Canadá depende muito, não é uma economia que cresce muito, não tem, então depende muito de imigrante. Então qual vai ser o impacto? Será? Então, tem gente falando de talvez o Canadá entrar numa recessão, porque não tem tanta gente trazendo dinheiro. Então tem diversos impactos que eu acho que nesse momento a gente não consegue ver ainda e que pode ser ruim para os dois lados. Mas eu acho que estão focando demais nessa parte de housing, o que eu acho que faz sentido, até pelos números que a gente mostrou, mas eu acho que vai ter um impacto negativo para quem está querendo vir para o Canadá, e vai ser mais importante ainda ter uma estratégia bem alinhada e talvez procurar províncias que não são tão requisitadas, que não tem tanta atenção, como foi, eu não sei como é que tá agora aquele programa do Atlântico, ou eu acho que Saskatchewan também tá começando, Manitoba também tem bastante gente indo para lá, que talvez seja um caminho mais fácil de entrada, e depois, quando tu completar a tua residência permanente, tu tiver o teu PR, daí tu move para qualquer outra província ou cidade que tu quiser, né? Daí não tem problema, tu pode mover tranquilamente, mas eu acho que vai ter que ser bem tático agora as aplicações, e vamos ver, né? Daqui a pouco a gente pode gravar outros exemplos. Talvez eu faça outro vídeo mostrando os listings e qual é o preço das coisas de Calgary, porque eu acho que esse vídeo já tá bem longo. Eu posso fazer para outra semana um vídeo mostrando os listings, os apartamentos e essas coisas, mas esse vídeo era mais para dar um overview das mudanças que estão vindo por aí, o porquê das mudanças e o porquê a população tá fazendo muita pressão nisso, até porque o que eu vi alguns governantes falando também, que eles querem mostrar que estão fazendo alguma coisa para a população em geral não virar, porque a população do Canadá sempre foi muito pró-imigração, né? Então sempre foi muito acolhedora, digamos assim, sabe que depende muito de imigração, mas agora com os preços das casas e a quantidade de casas sendo construídas estando completamente desconexas com a quantidade de gente chegando, a população tá ficando assim, mas espera aí, né? A população, principalmente os canadenses, ou as pessoas que já estão aqui há algumas gerações, né? Porque a gente que acabou de chegar, eu acho que ainda tem um pouco mais de noção no sentido de, tipo, poderia ter sido eu, né? E ficar preso, então tu fica mais nessa de, tipo, isso é muito ruim para as pessoas que estão vindo no Brasil. Então eu acho que talvez tenha um pouco mais de empatia, digamos assim, né? Mas a outra parte da população vai ficar, como assim? Eu vivi em Calgary esse tempo todo, agora tem uma multidão de gente movendo pra cá e daqui a pouco eu vou ter que me mudar pra uma outra cidade menor, porque não tem mais casa aqui, não consegue achar, tá muito caro, não consigo comprar, não consigo emprego. Então, eu acho também a parte do governo mudar um pouco e tentar mostrar, pelo menos, que tô reduzindo um pouco pra dar uma aliviada, deixa mais casa ser construída e depois, daqui a pouco, a gente volta no mesmo ritmo ou mantém nesse nível, porque também tem toda a outra estrutura, né, de transporte público. Não é só casa, né? Tem que expandir linhas de ônibus, ou os ônibus vão ficar com muito mais gente, ou o metrô também. Expandir linha de metrô não é de uma hora para outra que tu constrói uma linha de metrô, né? Às vezes demora anos e anos para tu construir isso. A parte de água, de energia, esses outros dias aqui, quando tava menos 35 aqui em Calgary,
a gente recebeu um comunicado de alerta ali no nosso celular, né? Falando, ó, desliga tudo que tu conseguir da tomada, porque senão daqui a pouco vai ter um breakdown, né? Vai acabar, ou vai pelo menos cair a energia por algum momento, porque não tinha muita... Não sei exatamente, não sou técnico e não recebi nenhum report disso, mas daqui a pouco não ia ter energia suficiente para manter todo mundo aquecido. Então tem várias outras áreas da economia em geral, tanto a parte de esgoto também, né, tratamento, que, claro, daqui a pouco daqui a pouco não vai nem se tornar o maior dos problemas, né, tem vários investimentos que precisam ser feitos em infraestrutura para acomodar um crescimento tão grande assim, né, eu não me lembro agora direito o número, mas quase 3 milhões, né, de residentes não permanentes. Então, eu acho que é uma coisa talvez positiva a longo prazo, que dê um pouco mais de tempo para todas as cidades se acomodarem e conseguirem criar sua, mesmo assim. Mas ao mesmo tempo, claro, a gente sabe que é muito ruim para quem está criando o seu projeto, mas isso talvez fique mais importante ser bem estratégico nas cidades que vocês estão indo, né? Talvez Toronto e Ontário e BC vão ficar um pouco mais concorrido porque eles vão ter uma cota máxima de estudantes e depois disso eles não vão conseguir emitir, né? Então, é isso aí. Espero que a gente tenha ajudado. É mais uma... A gente setou as coisas tudo aqui na urgência por causa dessa notícia. E mais uma conversa mesmo, mostrar um pouco da perspectiva daqui, um pouco da outra perspectiva também, e para a gente analisar essa situação e vamos ver como vai evoluir. Daqui a pouco, se eu conseguir achar algumas notícias daqui a alguns meses do impacto que isso teve, ou que vai ter, a gente consegue falar um pouco mais. Mas por esse vídeo já ficou bem longo e é isso aí. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda lá no Instagram também uma mensagem, uma pergunta que a gente sempre responde, ou aqui embaixo também. Mas é isso aí. Até a próxima.